há uma cena muito curiosa em que o Paulo Roberto Costa foi perguntado pelo próprio assistente da acusação, o advogado da Petrobras, se ele era tratado pelo ex-presidente Lula como Paulinho. E o Paulo Roberto Costa diz: não, o ex-presidente Lula jamais me chamou de Paulinho. Aliás, a relação que eu tinha com o ex-presidente Lula era uma relação de respeito, era uma relação respeitosa e que não permitia qualquer tipo de contato que não fosse lícito e republicano. Então, esse é um exemplo claro de um delator numa audiência em que ele não só nega qualquer situação indevida, como ele mostra, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Lembrando que delator e testemunha têm a obrigação de falar a verdade, diferente de outras ocasiões onde você tem depoimento de réu que não é obrigado a falar a verdade e estão na tentativa de obtenção de algum benefício seguindo um script pré-determinado pelo Ministério Público. As testemunhas do processo têm o dever de falar a verdade. Um outro aspecto importante que deve ser lembrado desses depoimentos é a declaração do Pedro Barusco durante o seu depoimento de que elaborou uma planilha que é utilizada como base da acusação, contendo supostamente percentuais de vantagens devidas sobre contratos da Petrobras, e ele esclarece que fez aquela planilha a pedido do Ministério Público durante o processo de delação premiada que ele estava negociando com a Força Tarefa. Então, é um documento produzido artificialmente para dar sustentação a uma delação premiada e que não deveria merecer qualquer credibilidade. E outro dado importante, eu perguntei a ele por que é que o documento, por que é que a planilha começava em 2003. E ele disse que começava em 2003 porque a Força Tarefa da Lava Jato informou a ele que a Lava Jato seria referente ao ano de 2003 e seguintes, e não a períodos anteriores. Uma outra testemunha de acusação era uma engenheira responsável pelas obras no edifício Solares. E ela narrou que esteve naquele prédio, no edifício Solares, mais de 120 vezes desde que ela foi contratada pela OAS. E aí eu perguntei a ela: quantas vezes a senhora viu o ex-presidente Lula nesse local? Ela disse: nenhuma. Quantas vezes a senhora viu Dona Marisa? Ela disse: uma. Então, ou seja, uma pessoa que foi tantas vezes ao local, foi tantas vezes a esse condomínio Solares, nunca viu o ex-presidente Lula e viu uma vez a Dona Marisa, reforçando aquilo que nós sempre dissemos. O ex-presidente Lula e Dona Marisa foram ao local para ver se tinham interesse na compra. E depois da segunda visita de Dona Marisa, esse interesse foi descartado. Agora, essa mesma testemunha foi muito clara ao dizer que o ex-presidente Lula jamais recebeu as chaves desse imóvel, jamais teve a posse, jamais passou um dia e jamais passou uma noite no triplex. Depois que nós ouvimos as testemunhas de acusação, nós passamos a ouvir as testemunhas de defesa. E ali nós tivemos a oportunidade de ouvir diversas pessoas que participaram do governo do ex-presidente Lula e que puderam ali narrar, testemunhar que jamais presenciaram a prática de um ato ilícito ou não republicano por parte do ex-presidente Lula. Ao contrário, elas disseram que durante o governo do ex-presidente Lula foram implantadas diversas medidas voltadas ao combate à corrupção e também para o fortalecimento das instituições, tanto da Polícia Federal, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, dentre outros órgãos responsáveis pelo combate a ações ilegais e também à corrupção. É importante lembrar que a CGU era o único órgão que apontava algum tipo de deturpação no sistema de contratação da Petrobras. Ou seja, ele, quanto presidente, tinha um órgão que fiscalizava e apontava algum tipo de distorção. Então, todo esse quadro das audiências acabou reforçando aquilo que nós sempre dissemos. O ex-presidente Lula jamais teve qualquer atuação na Petrobras, seja
para viabilizar a celebração de contratos indevidos, seja para manter quem quer que fosse para a prática de atos ilícitos.